Jeremias capítulo 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres para praticardes ainda todas essas abominações. Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor: não se provocam a si mesmos, para a sua própria confusão. Portanto assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, sim, acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que seus pais. Di-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção, já pereceu a verdade, e está exterminada da sua boca. Corta os teus cabelos, Jerusalém, e lança-os fora, e levanta um pranto sobre os altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais outro lugar.
E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os enxotará. E farei cessar nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E serão expostos ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem eles amaram, e a quem serviram, e após quem andaram, e a quem buscaram, e a quem adoraram, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão os homens, e não se levantarão. Desviar-se-ão, e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Ele retém o engano, recusa-se a voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém aqui se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha, e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada qual usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo. Lê 23. Porventura se envergonham de terem cometido abominação? Não, de maneira alguma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, e no tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Quando eu os colheria, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, até a folha está caída, e aquilo mesmo que lhes dei se foi deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos, pois o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber a água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Esperamos a paz, porém não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, a terra toda estremece a voz dos rinchos dos seus ginetes, porque vêm e devoram a terra e quanto nela há, a cidade e os que nela habitam. Pois eis que envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e eles vos morderão, diz o Senhor. Oxalá que eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de toda a extensão da terra, não está o Senhor em Sião. Não está nela o seu rei. Por que me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto apoderou-se de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A Sagrada Escritura, que são formosos aos pés